Feliz sábado, queridos pastores. Feliz sábado, queridas esposas. Feliz sábado, queridos anciãos e cônjuges. Que Deus abençoe a todos. Estamos começando o nosso primeiro momento, a nossa primeira plenária. E você já foi orientado como tudo isso vai acontecer. E nós vamos trabalhar de maneira muito especial nesta manhã com o nosso primeiro tema. E o tema que vamos conversar um pouquinho é sobre o pastor e o ancianato como pilares do fortalecimento da escola sabatina. E eu quero que você esteja bem atento, porque esse é um tema muito importante. Porque esse tema é relevante para o momento em que nós estamos passando e estamos enfrentando. Por quê? Porque o pastor e o ancianato, eles representam os dois pilares mais fortes de sustentação de toda a estrutura da igreja. E quando a gente tem isso em mente, de que pastor e ancianato sustentam todas as estruturas que essa igreja tem, a gente entende a importância do seu chamado, a importância do trabalho que você desenvolve junto à sua igreja. Por que eu estou dizendo isso? Porque pastor e ancião ou anciã ou diretor de congregação, eles desempenham um papel fundamental olhando para o lado da área pastoral. Ambos desempenham uma função pastoral. E essa função pastoral tem em vista os dois mais importantes processos da nossa igreja. E que processos são esses? O primeiro, podemos dizer que é o seu crescimento espiritual. E o segundo é nada mais, nada menos do que o seu desenvolvimento missionário. Todas as vezes que você pensar no seu chamado, todas as vezes que você pensar no seu ministério, você precisa ter em mente esses dois principais elementos e processos da nossa igreja. Tudo na nossa igreja, todas as estruturas que a nossa igreja tem, elas precisam estar focadas em dois princípios fundamentais. Primeiro, o desenvolvimento espiritual da nossa igreja, o fortalecimento espiritual dos nossos membros. E o segundo, não menos importante, o fortalecimento e a visão missionária que todos precisam alcançar ao longo da sua vida cristã. Eu estou dizendo isso porque me deparei essa semana com dois importantes textos do Espírito de Profecia. E um deles está aqui, no livro Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 389, Ellen White diz assim: a escola sabatina é um importante ramo do trabalho missionário, não só porque proporciona a jovens e adultos o conhecimento da palavra de Deus, mas por despertar neles o amor por suas sagradas verdades e o desejo de estudá-las por si mesmos. Note que ela condensa em um pequeno parágrafo duas importantes questões do trabalho e da existência da escola sabatina. Primeiro, proporcionar a jovens, adultos, o conhecimento da palavra de Deus. E quanto mais conhecimento nós agregamos, mais espiritualidade nós agregamos à nossa vida. Não há espiritualidade sem conhecimento. E a escola sabatina, ela nos dá essa possibilidade de agregarmos conhecimento, como também uma importante visão missionária. Em outra citação ela diz: a escola sabatina deve ser um dos maiores instrumentos e o mais eficaz em levar almas a Cristo. Conselhos sobre a escola sabatina, página 10. Então, tendo em vista, preste atenção agora, porque nós vamos começar a entender o propósito do nosso chamado e o porquê pastor e ancianato, eles precisam ter essa visão de que vocês são elementos chaves, são pilares de sustentação e de fortalecimento da escola sabatina. Por quê? Dois textos nos chamam a atenção na palavra de Deus. O primeiro, 1 Pedro, capítulo 5, versos 1 a 3. Pedro diz assim: e agora, uma palavra aos presbíteros em seu meio. Eu que também sou presbítero,
testemunhei os sofrimentos de Cristo e também participarei de sua glória quando ela for revelada. E aí ele começa com alguns conselhos importantes. Ele diz: assim peço-lhes, cuidem do rebanho que Deus lhes confiou com disposição e não de má vontade, não pelo que lucrarão com isso, mas pelo desejo de servir a Deus. Note que quando Pedro ele enfatiza essa questão mais, não organizacional, mas pessoal, do cuidado com o rebanho, ele está falando de pastoreio, ele está falando de coisas importantes que vão trazer o norte para o desenvolvimento, o crescimento e o fortalecimento dos nossos membros do rebanho. E esse cuidado e essa atenção, ela é de maneira muito particular conferida aos bispos, aos presbíteros e a nós aqui hoje, pastores e anciãos. Então, o cuidado com o rebanho é algo que cabe a nós refletir, porque Pedro diz que nós devemos trabalhar por eles e cuidar deles com disposição, não com má vontade, não pelo que nós ganharemos ou perderemos, mas com o propósito e o desejo de servir a Deus. E ele conclui o seu pensamento dizendo: não abusem da autoridade com aqueles que foram colocados sob seus cuidados, mas guiem-nos com o seu bom exemplo. Ou seja, há duas coisas importantes. Ele trata não apenas do aspecto coletivo da igreja, mas ele começa a trabalhar de maneira muito particular com a nossa vida, com o nosso ministério, com o exercício da nossa atividade, seja como pastor ou como ancião. E parece-me que tanto Paulo como Pedro, eles não apenas viveram momentos muito especiais, mas o pensamento deles é muito parecido. E você vai lá para o capítulo 20 do livro de Atos, e você vê a palavra de Deus dizendo assim, um conselho muito lindo de Paulo. Quando Paulo, ele coloca essas palavras, ele estava a caminho de Jerusalém. E o que a gente entende no texto bíblico é que Paulo tinha certeza de que ele não veria mais aqueles irmãos de Éfeso. Ele estava em Mileto, a caminho de Jerusalém. E ele então reúne ali, pede que todos os seus líderes venham até aonde ele estava. E ele então dá alguns conselhos para aqueles líderes, aqueles homens que conduziam o rebanho do Senhor. Então ele diz assim: portanto, cuidem de si mesmos e do rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, a fim de pastorearem sua igreja comprada com o seu próprio sangue. Note que tanto Pedro como Paulo trabalham de maneira muito firme em dois aspectos que são indispensáveis para um pastor ou para um ancião, ou uma anciã, ou um diretor de congregação, para que ele se torne um pilar de sustentação e de fortalecimento da escola sabatina. E esses dois conceitos são muito claros quando ele diz: olha, cuidem de si, cuidem de vocês mesmos. E aqui não há nenhuma propensão, nenhum conselho para um olhar narcisista sobre o próprio eu. Mas quando Paulo diz, cuidem de si mesmos, ele está falando, queridos, de coisas muito importantes. Ele está falando do cuidado que nós, ministros, sejamos pastores ou anciãos, precisamos ter com a nossa vida pessoal. E se eu quero ser um pilar de sustentação para esse mais importante setor da igreja, chamado escola sabatina, eu preciso cuidar de mim mesmo. E isso passa, queridos, pelo cuidado da minha vida moral, passa pelo cuidado da minha família, passa pelo cuidado das minhas emoções, passa pelo cuidado da minha vida espiritual, e também passa pelo cuidado, queridos, com a doutrina bíblica. Se há algo que eu não posso abrir mão no exercício do meu ministério, seja como pastor ou como ancião,
é com o cuidado comigo mesmo. E isso já é uma orientação importantíssima do apóstolo Paulo. Mas para que você se torne um pilar de sustentação e de fortalecimento da escola sabatina, você também precisa ter em mente o pastoreio. E Paulo diz, quando ele escreve, e lemos capítulo 20, em alguns versos isso passa por 3 caminhos. O primeiro passa pelo compromisso com a vontade de Deus. E eu gosto dessa declaração, quando ele diz: mas minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus, dar testemunho das boas novas da graça de Cristo. Passa pelo meu compromisso com a igreja, e ele diz: portanto, cuidem de si mesmos e do rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispo, a fim de pastorearem sua igreja, comprada com o seu próprio sangue. E olha que ele diz: sei que depois de minha partida surgirão em seu meio falsos mestres, lobos velozes, preparando e querendo derrubar o rebanho do Senhor. Mas passa também pelo compromisso com a frutificação do reino de Deus. Então notem que tem a ver com a ciência que eu tenho do conhecimento da vontade de Deus para a minha vida, para o meu ministério, para o meu chamado. Você precisa ter em mente uma coisa: você não trabalha para homens. E se você aceitou o desafio de ser um pastor, se você aceitou o desafio de ser um ancião, uma anciã, o teu compromisso primeiro é com a vontade de Deus. E se você tiver a consciência de que o teu compromisso é com Deus, tudo aquilo que os homens te pedir vai ser muito pequeno diante da grandeza daquilo que Deus quer de você. Você não trabalha para homens. Você foi chamado para fazer a vontade de Deus. E se você tiver essa consciência, você vai ser um pilar de fortalecimento da escola sabatina. Você foi chamado para ter um compromisso com a igreja, para zelar por essa igreja que é a menina dos olhos de Deus, que não é uma instituição humana, mas ela sempre foi e sempre será dirigida por Deus. Se você crê nisso, diga amém. Mas sobretudo, você se torna um pilar de fortalecimento da escola sabatina quando você tem na mente a missão. O que tudo isso tem a ver com a escola sabatina? Eu vou dizer para você sem nenhum medo que igrejas em que o pastor e o ancianato valorizam a escola sabatina são igrejas que espiritualmente elas crescem muito mais, porque o estudo sistemático da palavra de Deus traz conhecimento, e conhecimento gera espiritualidade. Igrejas e pastores que apoiam a escola sabatina possuem doutrinas, membros cuja doutrina e crenças fundamentais são mais assimiladas pela igreja. O discipulado é desenvolvido com maior eficácia, o número de pessoas engajadas na obra missionária é muito maior, e os membros se tornam muito mais pastoreados. Quando pastor e ancianato valorizam a escola sabatina, o resultado de tudo isso são membros mais fortes espiritualmente, doutrinas e crenças fundamentais mais assimiladas, discipulado desenvolvido com maior eficácia, maior número de pessoas engajadas na obra missionária e membros muito mais pastoreados. E eu concluo, queridos, trazendo para vocês 3 importantes citações que Ellen White me traz, reforçando todo esse conceito da importância de pastor
e ancianato serem pilares de fortalecimento da escola sabatina. A primeira declaração é esta: a grande necessidade de obreiros zelosos, fiéis e abnegados em nossas igrejas. Ninguém que trabalhe na escola sabatina trabalhará assim a obter generosa colheita, não apenas no fim do mundo, como também na vida presente. Ou seja, nós já temos aqui na PAC um pequeno laboratório. E você vai entender ao longo do dia algumas coisas, onde igrejas que estão focando firmemente o programa e o trabalho da escola sabatina, estão colhendo coisas extraordinárias, não estão semeando apenas para o futuro, mas já estão vendo no presente o resultado de uma escola sabatina plena, organizada, obreiros zelosos e fiéis e abnegados. A outra citação que eu vejo é essa que eu encontro também no livro Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 127. A obra da escola sabatina é importante e todos os que se interessam pela verdade deveriam esforçar-se para torná-la próspera. Esse é um papel meu, esse é um papel seu, é um papel de todos nós, tornarmos a escola sabatina uma obra próspera. E o último pensamento, também de Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 156. E eu confesso que eu fiquei bastante impressionado com essa citação. Ellen White diz assim: são muito mais necessários obreiros do que pregadores, mas as duas funções podem ser muito bem unificadas. E ela continua dizendo, ela diz assim: tem sido provado no campo missionário que seja qual for o talento da pregação, se parte do trabalho é negligenciado, se não se ensina o povo como trabalhar, como dirigir reuniões, como desempenhar sua parte no trabalho missionário, como alcançar com êxito o povo, a obra será praticamente um fracasso. E por fim ela conclui o pensamento dizendo assim: há também muito a ser feito na obra da escola sabatina, no que respeita a levar o povo a sentir sua obrigação e fazer a sua parte. Você entende que as duas estruturas mais importantes da igreja que temos hoje, entre tantos departamentos, tantos ministérios que a nossa igreja hoje abraça, Deus preparou uma estrutura que ela é indispensável, não apenas para alguns, mas para todos. Eu valorizo todos os ministérios e todos os departamentos da igreja. Eles são importantes, mas para muitos ministérios e muitos departamentos, eles atingem pequenos grupos apenas. Não é para todos. Por exemplo, o Ministério da Mulher é para a mulher. Ministério A ou B é para esse ou para aquele. Ministério tal é para esse ou para aquele. Mas a escola sabatina é um ministério para todos. E todos precisam focar a sua força, focar o seu empenho, focar a sua vocação, para que esse instrumento a qual Deus colocou como uma das mais importantes ferramentas para, primeiro, desenvolver espiritualmente a sua igreja, e segundo, fortalecer a missão e concluir a obra que Ele nos confiou. Que Deus te abençoe. Que Deus nos use para esse ministério. Amém.